Senadores vão a Sergipe acompanhar investigações sobre morte de homem colocado no porta-malas com gás lacrimogênio. TCU autoriza leilão do aeroporto de Congonhas e mais 14 terminais. Governo de São Paulo recomenda a volta do uso de máscaras contra a Covid-19 em locais fechados. Cientistas descobrem quase 50 mutações do vírus da varíola do macaco. Vladimir Putin diz que Estados Unidos jogam gasolina no fogo ao anunciar doação de míssil poderoso à Ucrânia. Brasileiros batem recorde de entrega de declaração do imposto de renda. Começa a emissão da nova carteira de habilitação no país. E o Museu Catavento de São Paulo agora tem dispositivo que funciona como um orientador digital da visita. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo do estado de São Paulo decidiu hoje recomendar a volta do uso da máscara de proteção contra a Covid-19 em locais fechados, como salas de aula, cinemas e escritórios. Mas a medida tomada em virtude do aumento de casos da doença não é obrigatória. Deverá prevalecer o bom senso de cada um. A mudança na orientação ocorre em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 em maio. Apesar do crescimento, 10 milhões de pessoas ainda estão com dose de reforço da vacina atrasada em São Paulo. O Comitê de Saúde do Estado de São Paulo afirma que a medida foi colocada como uma recomendação, em função das dificuldades de se criar fiscalizações e penalidades. Com um bom senso das pessoas e como está recomendável, é muito a partir do conforto também que cada um sente para poder utilizar ou não a máscara. Para o infectologista, mesmo com a diminuição da contaminação da Covid-19, a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados deveria ter sido mantida. Em ambientes fechados, enquanto nós estivermos diante de uma pandemia, é sensato continuar usando máscara, sim, tanto para a redução da transmissibilidade, como também para que a gente possa proteger as pessoas que são mais suscetíveis à doença, que pode ter complicações. Esta escola estadual, que fica na zona norte de São Paulo, manteve os protocolos de segurança do início da pandemia, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool em gel. E, segundo a diretora, isso foi fundamental para que a unidade não registrasse contaminações com Covid-19. Esses protocolos nos trouxeram uma certa tranquilidade, não tivemos que fechar a escola em nenhum momento, respeitando essas orientações. Aqui, grande parte dos alunos só retira a máscara na hora do recreio. O Arthur não sai de casa sem ela. Para a pessoa não pegar coronavírus, para a pessoa não sentir algo ruim. E as máscaras protegem também de outras doenças típicas desse período de meio de ano. Nessa época do ano, nós temos um aumento de vírus respiratórios, de um modo geral. Vírus sinciciais, o próprio influenza, né, outono e inverno, né, e, obviamente, poucos vírus nós temos como proteger contra eles, como é o caso da influenza, que tem vacina. E aí as pessoas, infelizmente, não se protegem, né? O grau de percentual de pessoas protegidas contra a influenza tem sido baixo, aquém do desejado. Então, nós temos que ter esses cuidados e manter o uso da máscara em ambientes fechados, sim. Orientação que a Laura segue e recomenda. Porque senão, se a gente pegar Covid, as pessoas acabam morrendo. E a Prefeitura da cidade de São Paulo decidiu seguir o governo do estado e passou a recomendar e não obrigar o uso da máscara. Falando ainda sobre a Covid, agora vamos conferir quantas vacinas contra a doença o Brasil aplicou até o momento. 441.172.399 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são 96.385.000.
E vai terminar depois de amanhã a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. O objetivo da campanha é vacinar 90% do público-alvo. Essa segunda fase da vacinação contra influenza e sarampo inclui idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades. O objetivo da campanha é evitar a pressão sobre o sistema de saúde e, claro, mortes. A expectativa inicial anunciada pelo Ministério da Saúde é imunizar nas cerca de 38 mil unidades básicas de saúde 76 milhões e meio de pessoas. Na primeira fase, voltada a idosos com 60 anos ou mais e a trabalhadores da saúde, o Ministério anunciou mais de 50 mil postos dedicados à vacinação no país. As crianças vão precisar receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para aplicação das doses e as duas vacinas podem ser administradas no mesmo dia. Para as crianças que vão ser vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose contra a gripe para 30 dias após a primeira. Os idosos e trabalhadores de saúde que não se vacinaram na primeira etapa da mobilização também podem ser atendidos nessa segunda fase. A cidade de Xangai, na China, começou a retomar nesta quarta-feira, de maneira lenta, suas atividades, depois que as autoridades flexibilizaram as restrições anti-Covid, que provocaram confinamento de 2 meses e um duro golpe para a economia do país asiático. Nos últimos dias, algumas medidas já haviam sido flexibilizadas devido à queda expressiva dos casos de Covid, mas os moradores só estavam autorizados a sair de casa por algumas horas ao dia e apenas nos bairros onde não haviam infectados. Nesta quarta-feira, os moradores foram autorizados a retornar aos locais de trabalho, mas com a obrigatoriedade de passarem por leitores de QR Code para provar que não têm Covid. O metrô e os transportes públicos voltaram a funcionar na cidade. Os habitantes locais se reuniram em pequenos grupos para conversar nos parques e os funcionários de lojas e mercados se prepararam para receber os clientes. Um homem de 78 anos pôde finalmente se formar no ensino médio após passar 6 décadas esperando pelo diploma. O caso aconteceu na Califórnia. Na época, não participou de sua formatura, pois estava em débito com a instituição. Ted Sams estudou na San Gabriel High School, na cidade de Pasadena. 5 dias antes do final do ano letivo do último ano do ensino médio, em 1962, foi suspenso. Por conta disso, perdeu uma prova importante e teve que realizá-la durante as férias de verão. Mas, quando recebeu as notas finais, a escola se recusou a entregar o diploma em razão de uma dívida de um livro de apenas $4 com a instituição. Para a sorte de Ted, a escola manteve o documento trancado nos arquivos e 60 anos depois, ele pôde realizar sua formatura. E veja a seguir, Mato Grosso do Sul lança novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. E veja também, falta de correção da tabela faz os brasileiros baterem recorde de entrega de declaração do imposto de renda. Os departamentos estaduais de trânsito já começaram a emitir o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, mas a antiga ainda continua valendo. E a primeira carteira de motorista com a nova estampa foi lançada em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, Mato Grosso do Sul sai na frente. A nova CNH, que já está disponível em todo o país,
foi lançada aqui. A primeira CNH sendo expedida aqui no estado simboliza exatamente essa parceria firmada entre o governo federal e o governo do estado do Mato Grosso do Sul. Mesmo com a implementação da nova CNH, a sua antiga continua valendo. A nova Carteira Nacional de Habilitação vem com muitos pontos que envolvem segurança. A gente tem duas cores, temos alguns elementos gráficos que dificultam a falsificação e a fraude do documento. Do ponto de vista dos requisitos internacionais, um código MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, que permite a leitura em terminais de autoatendimento. Mudanças que são o pontapé inicial de um conjunto de medidas futuras que visam beneficiar o condutor. Este é o pontapé inicial para que a gente possa reformular e criar medidas de incentivo para que a gente tenha aí o nosso condutor cada vez mais capacitado, habilitado e livre do peso do Estado nas suas costas. Uma dessas medidas a serem implementadas e que trazem benefício ao bom motorista foi anunciada pelo diretor-presidente do Detran de Mato Grosso do Sul. Aquele condutor que ele não teve multas naquele ano, ele pode se beneficiar 20% de desconto na renovação da CNH desse cidadão. Durante a cerimônia foi assinado o protocolo de intenções entre a Secretaria Nacional de Transportes e o Detran de MS. Foram ainda entregues as primeiras CNHs emitidas com o novo modelo. Dona Fátima foi a primeiríssima a receber. Ela tem 75 anos e há 30 dirige um ônibus do transporte coletivo de passageiros. Atualmente faz a linha que percorre a região das Moreninhas em Campo Grande. A profissional ficou feliz. Eu fico muito feliz pelo reconhecimento, né? E quero que mais mulheres continuem nessa vida porque é maravilhoso. Muito simpática, ela explica os segredos da longevidade na condução do busão. É uma paixão que a gente tem, então a gente faz com amor, com carinho, dedicação. E com a nova CNH na mão, ela vai seguir levando alegria e paz no trânsito. E saiu hoje o balanço da entrega de declarações do imposto de renda deste ano. E os números do novo recorde surpreenderam. Terminou nesta terça-feira, dia 31, o prazo para a declaração do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, este ano foram recebidas mais de 36 milhões de declarações dos contribuintes, 2 milhões a mais do que o órgão estava esperando. Segundo os especialistas, isso aconteceu porque a tabela do imposto não é corrigida há 7 anos, o que obriga mais pessoas a entrarem na faixa obrigatória para a declaração. Sem contar que, com a defasagem de 130%, o valor aumentou para todos. A Receita Federal reabriu nesta quarta-feira o sistema para declarar o imposto, mas quem esqueceu de declarar no período certo vai ter que pagar multa de, no mínimo, R$ 165, podendo chegar até 20% do imposto devido. Quem estiver atrasado vai receber uma notificação de lançamento de multa assim que enviar a declaração em atraso e o documento de arrecadação de receitas federais da multa. O contribuinte terá 30 dias para efetuar o pagamento e regularizar sua situação. Depois disso, começam a correr os juros. A maioria dos brasileiros mudou os hábitos de consumo por causa da alta da inflação. As contas de energia, água e a compra de alimentos foram os principais itens afetados pelo aumento nos preços. Estudo da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor apontou que mais de 90% dos brasileiros mudaram hábitos de consumo por causa da inflação no país. O indicador chegou a 12,13% no acumulado de 12 meses em abril deste ano. O levantamento revelou que as principais mudanças feitas estão relacionadas ao uso de energia e de água, aos hábitos de mobilidade e ainda à alimentação. Mais de 40% dos entrevistados declararam que têm dificuldades em pagar as contas de luz e de gás. Uma das soluções adotadas por 70% das pessoas é desligar aparelhos eletrodomésticos e usá-los com menos frequência para economizar energia. Em relação à água, 41% já fazem racionamento, tomando banhos mais curtos para diminuir os custos. A pesquisa ainda mostrou que 44,5% dos brasileiros passaram a evitar o uso de carro por causa do aumento do preço do combustível. Uma alternativa foi o uso de bicicletas, adotado por cerca de 33% dos entrevistados. O uso do transporte público também foi citado como forma de evitar gastos com deslocamento. O consumo de alimentos foi outra parte importante impactada pela alta dos preços.
Quase a metade dos entrevistados afirmou que diminuiu o consumo de carne bovina, frango e peixe para reduzir os custos. Já a escolha de produtos de marcas mais baratas é uma prática adotada por cerca de 65% das pessoas. Começou hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas pelo INSS, que seguem até o dia 7 de junho. Desta vez, em que o beneficiário recebe a outra metade do valor do benefício mensal, será descontado o imposto de renda para os trabalhadores que têm que pagar o tributo. De acordo com o Instituto, mais de 31 milhões de segurados receberam a primeira parcela. Neste primeiro dia de junho, o dólar fechou em alta, acompanhando a disparada da moeda norte-americana no exterior após a divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos que apontaram crescimento forte da indústria em maio. A alta foi de 1,10%, encerrando o cotado em R$ 4,80 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 0,01%, com 111.359 pontos. O Tribunal de Contas da União aprovou hoje, por unanimidade, a concessão de Congonhas, considerado a joia da coroa dos terminais brasileiros, e outros 14 aeroportos, com potencial de alavancar investimentos esperados de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Agora o governo corre contra o tempo para realizar o certame em agosto, tentando fugir do auge do período eleitoral. O índice de confiança empresarial divulgado pela Fundação Getúlio Vargas avançou em maio. Foi a terceira alta seguida do indicador. O índice de confiança empresarial, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, avançou 2,9 pontos de abril para maio na terceira alta seguida. O indicador atingiu 97,4 pontos, em uma escala de 0 a 200. Esse é o maior nível desde outubro de 2021. O índice da situação atual, que mede a percepção sobre o presente, atingiu os 98 pontos, assim como de expectativas, que mede a confiança no futuro, que chegou ao mesmo patamar. O indicador de confiança de empresários brasileiros é verificado em 4 setores: comércio, indústria, serviços e construção. Entre eles, o melhor resultado foi registrado pelo comércio. Apesar disso, o segmento ainda tem a menor confiança. Já a indústria continua com a maior confiança. Os serviços também subiram e a construção foi o único setor com queda. E veja a seguir: senadores vão a Sergipe para acompanhar investigações sobre morte de homem colocado no porta-malas com gás lacrimogêneo. E ainda, Vladimir Putin diz que Estados Unidos jogam gasolina no fogo ao anunciar doação de míssil poderoso à Ucrânia. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou hoje um requerimento que prevê a ida de parlamentares ao Sergipe para acompanhar as investigações sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos. A comissão da Câmara dos Deputados também se manifestou e aprovou a convocação do ministro da Justiça para explicar o caso. Os senadores comparecerão ao estado nordestino entre os dias 13 e 14 de junho para acompanhar as medidas adotadas pelas autoridades sobre a morte por asfixia de Genivaldo, em abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba. O presidente da comissão e autor do requerimento, o senador Humberto Costa, do PT, afirmou que vai convidar os senadores de Sergipe para acompanhar a diligência. Uma proposta de indenização e pensão vitalícia ainda deve ser levada à votação pelos senadores, mas sem data prevista. Já no final da tarde de hoje, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em sessão liderada pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, definiu por 10 votos a 7 a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para falar sobre o caso de Sergipe. O presidente da comissão disse que ainda vai definir a data de comparecimento de Torres. Além disso, Orlando Silva enfatizou a importância de lidar com situações como essas, com políticas de segurança pública. Genivaldo Jesus Santos não é apenas o nome de um cidadão cuja morte absurda chocou o Brasil inteiro e chocou o mundo inteiro, diria, com aquela câmara de gás
que deixou a todos perplexos, assustados. É também um nome de tantos outros que são vítimas de torturas, de maus tratos, vítimas, inclusive, de pessoas que deveriam nos proteger. Quando nós falamos que o Estado tem que ser responsabilizado, é porque não nos interessa apontar apenas um ou outro individualmente. É necessário que nós debatamos a política de segurança pública no Brasil. Muitos colegas daqui falaram de que há inúmeros policiais sendo mortos. Isso tem que nos interessar. Isso não pode acontecer. Isso não pode ser rotina. Isso tem que ser enfrentado com a política de segurança pública. Como a Polícia Federal Rodoviária é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a presença do ministro é obrigatória. Para lidar com o caso, a PRF também abriu um procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos 3 policiais envolvidos, que estão afastados das atividades. A Controladoria Geral da União suspendeu um edital para a compra de mesas e cadeiras pelo Fundo Nacional de Educação. O pacote, segundo a CGU, estava com sobrepreço de R$1,5 bilhão de reais. Antes que a licitação fosse aprovada, a auditoria da CGU constatou que o material encomendado era o dobro do considerado necessário. Os bombeiros que atuam dia e noite no desastre de Pernambuco encontraram mais um corpo. Ao todo, as chuvas mataram 120 pessoas. A tragédia, que teve início no último dia 25, ultrapassou o total de vítimas da cheia de 1975. Segundo os bombeiros que atuam no caso, a pessoa foi achada na Vila dos Milagres, na zona oeste da capital, onde mais 2 indivíduos ainda são procurados. De acordo com o Major Vieira de Melo, que comanda as buscas na região, o corpo estava debaixo de cerca de 3 metros de terra. Os bombeiros não informaram a identidade da vítima. Em outras 5 localidades da Grande Recife, os órgãos municipais ainda procuram por desaparecidos. Atuam nas buscas mais de 403 profissionais do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e outros estados, Forças Armadas, Secretaria de Defesa Social e Defesa Civil. Essa tragédia já é considerada o maior desastre do século XXI em Pernambuco e se assemelha à enchente de 1975, que ocorreu em julho, no pico da temporada chuvosa. Nesta de 2022, quase todas as vítimas morreram soterradas por barreiras que deslizaram. Desde o dia 25 de maio, houve mortes no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, em Camaragibe e em Olinda. Em um momento difícil como esse, toda ajuda é bem-vinda. A Igreja Internacional da Graça de Deus também está fazendo sua parte com uma campanha para arrecadar alimentos que serão doados para as vítimas. O pastor Lucas Andrade dá os detalhes para quem quiser ajudar. A fé sem obras ela é morta. A Bíblia diz que nós não devemos amar apenas em palavras, mas em obras e em ações. Então, justamente isso, as pessoas estão sofrendo lá fora e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Deus nos chamou não apenas para falar, mas Deus nos chamou para poder agir. E nós, a igreja, estamos nos mobilizando. O pastor Guilherme de Melo, nosso líder estadual, está mobilizando, divulgando nas redes sociais, divulgando na rádio, na televisão, para que as pessoas elas possam trazer alimentos, trazer materiais aqui para a igreja, para que a gente possa estar suprindo a necessidade daquelas pessoas que não têm. Essa é a vontade de Jesus. Jesus ele sempre teve compaixão naquilo que ele fazia. Quando ele olhava as pessoas sofrendo, ele não suportava ver as pessoas sofrendo. E assim, nesse mesmo espírito, temos que ser nós, a Igreja de Cristo. A forma para ajudar você pode vir diretamente aqui na nossa sede estadual, na Avenida Cruz Cabugá 165, no bairro de Santo Amaro, é aqui o endereço da nossa igreja, próximo ao Parque 13 de Maio. Ou você pode também, se quiser tirar alguma dúvida, ligar para o DDD 81 3097 7415 ou para o WhatsApp da igreja, DDD também 81 9594 9139. E nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 129 mortes e 14.780 novos casos de Covid, de acordo com o Ministério da Saúde. Dos mais de 31 milhões e 60 mil diagnósticos, mais de 30 milhões e 38 mil pessoas se recuperaram e 355 mil seguem em acompanhamento.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez hoje um grave alerta ao dizer que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está jogando gasolina no fogo. Ele estava se referindo ao anúncio do presidente americano sobre o envio de novas armas avançadas para a Ucrânia de defender da invasão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai fornecer aos ucranianos sistemas de mísseis e munições mais avançados que permitirão alcançar com maior precisão os principais alvos a até 80 quilômetros de distância. Isso significa que a Ucrânia poderia atingir alvos em território russo. Autoridades da Casa Branca disseram que Kiev prometeu não disparar os mísseis contra a Rússia, que vão ser usados exclusivamente na defesa do país. Biden afirma que o único objetivo é ajudar a Ucrânia a lutar no campo de batalha e ter uma posição mais forte possível na mesa de negociações e que não deseja uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Mesmo assim, o Kremlin acusou Washington de jogar lenha na fogueira. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que as doações não encorajam a liderança ucraniana a querer retomar as negociações de paz. Mas, pelo visto, os Estados Unidos não estão sozinhos. O primeiro-ministro da Alemanha também anunciou hoje que está enviando novos armamentos à Ucrânia. Segundo Olaf Scholz, são os que há de mais moderno no exército alemão. Mas, pelo visto, os Estados Unidos não estão sozinhos. O primeiro-ministro da Alemanha também anunciou hoje que está enviando novos armamentos à Ucrânia. Segundo Olaf Scholz, são os que há de mais moderno no exército alemão. E veja a seguir, cientistas descobrem quase 50 mutações no vírus da varíola do macaco. E veja também, agora o Museu Catavento de São Paulo tem dispositivo que funciona como um orientador digital da visita. O Brasil desperdiça 40% da água tratada nos reservatórios nacionais. A revelação foi feita em uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Trata Brasil. Quantidade mais que suficiente para abastecer quase 35 milhões de pessoas que ainda não têm água em casa. A porcentagem de água perdida nos sistemas de distribuição representa um volume equivalente a quase 8 mil piscinas olímpicas e também conseguiria atender por quase 3 anos os mais de 13 milhões de brasileiros que moram em favelas. Para se ter ideia, o sistema Cantareira, reservatório de água essencial para abastecimento de São Paulo, teria os seus metros cúbicos totalmente perdidos 7 vezes em um único ano, considerando o volume de perda de líquido total que ocorre no Brasil. Além de poder favorecer os brasileiros, este volume de água poderia ser economizado da natureza e certamente ajudaria a manter mais cheios os rios e reservatórios espalhados pelo país. Os dados do estudo também mostram que o índice de perdas na distribuição piorou entre os anos de 2016 a 2020. 6 anos atrás, o percentual de perda foi de 38% do total da água tratada. Em 2020, o número chegou aos 40%. A pesquisa levou em consideração os valores de água produzidos e os volumes de água que realmente chegam nos hidrômetros e calcula o índice de perda de água na distribuição, que é composto pelos vazamentos que ocorrem nas tubulações, pelos furtos e erros de medição. Com mais de 50% da água perdida, a região norte do país é detentora dos piores índices desses aspectos. Isso quer dizer que a região perde mais da metade da água potável produzida. Segundo especialistas, o fato ocorre geralmente pela falta de investimento e planejamento por parte dos governantes, que muitas vezes não se tem um plano de saneamento básico bem estruturado. É importante dizer que, caso as perdas sejam corrigidas, seria possível disponibilizar mais água sem exploração de novas fontes. Reduzir as perdas de água é uma forma de impactar positivamente ou mesmo ajudar a evitar momentos de escassez, como a grande seca que parte considerável do país viveu recentemente.
Em comparação a outros países, inclusive nossos vizinhos, o Brasil não aparece bem colocado no nível de eficiência de uso da água, ficando atrás de Bolívia, Chile, Argentina, Panamá e Peru nesse índice. O Senado aprovou hoje um projeto para que o valor dos tributos recolhidos a mais pelas distribuidoras seja utilizado para baixar o valor da conta de luz. O texto prevê que, para viabilizar a medida, a Agência Nacional de Energia Elétrica destine os 60 bilhões de reais de PIS/COFINS que as empresas cobraram a mais de seus usuários. O valor já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e agora o texto segue para a Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu se unir à articulação do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira, para a redução do ICMS para assegurar o preço de vários itens importantes para o dia a dia das pessoas. O Senado deve votar ainda este mês o teto de 17% da cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de segurar a alta dos preços e a inflação. Segundo o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o projeto deverá ir direto ao plenário, sem passar pelas comissões, o que significa, na prática, que a tramitação do texto será acelerada. Pacheco ainda designou o senador Fernando Bezerra como relator do texto. Também foram marcadas reuniões com o CONCEFAZ, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal. A preocupação dos secretários de Fazenda é a queda na arrecadação dos estados que o projeto pode trazer. A expectativa é de que cerca de 100 bilhões deixem de ser arrecadados todo ano, caso o texto seja aprovado. Isso, na visão dos secretários, prejudicaria os serviços públicos estaduais e municipais, já que as prefeituras recebem 25% da arrecadação do ICMS. Mas Rodrigo Pacheco antecipou que haveriam mudanças no texto que veio da Câmara para evitar mais perdas de arrecadação. Isso retarda o processo de promulgação, já que as alterações obrigam os deputados a avaliarem o texto novamente. É uma busca de convergência para que o que a Câmara fez, que vai ser apreciado pelo Senado, possa ser apreciado à luz também de tudo isso que os estados estão apresentando. O que nós não vamos fazer é engavetar o projeto, isso não há hipótese de acontecer, ele será apreciado, mas com essa construção, que pode ser uma construção muito propositiva de uma solução para todos os lados, para o governo federal, para os estados da federação e, fundamentalmente, para aquele que mais interessa, que é o consumidor final, que é o consumidor de combustíveis no Brasil. Após a primeira reunião com os secretários, o relator Fernando Bezerra afirmou que será feito um esforço para que a matéria seja votada o quanto antes. O nosso esforço é para estarmos com o relatório pronto já a partir da próxima semana. Segundo, de que nós vamos prestigiar, sim, as decisões que foram feitas pela Câmara dos Deputados. Bezerra ainda disse que outra reunião do tipo deve acontecer nesta quinta-feira à tarde para discutir o que será feito a partir das preocupações anunciadas pelos secretários. A proposta do teto do ICMS conta com o apoio do governo federal. E para baratear o preço do álcool vendido aos motoristas, a Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que autoriza os postos a comprarem etanol direto dos produtores e importadores. A MP agora será analisada pelo Senado. Foram descobertas aproximadamente 50 mutações do vírus da varíola do macaco, causador do surto atual da doença. No mundo todo já são mais de 600 casos confirmados e a cada dia que passa, a situação em países europeus fica mais preocupante. Os primeiros resultados de um estudo que está sendo feito em Portugal indicaram que as mutações são determinantes para diferenciar o vírus do surto que aconteceu em países africanos. Durante o experimento, foi verificado que as variações acontecem entre si,
o que indica uma rápida evolução e, consequentemente, uma maior transmissão. As mutações do patógeno que causa a varíola do macaco são mais difíceis por ele ser um vírus de DNA, diferentemente do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, que é de RNA. Na semana passada, a unidade de bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas de Portugal afirmou que o vírus detectado em território português é menos agressivo do que o tipo que se espalha na África Ocidental. A região é uma das mais afetadas pelo surto atual, com 119 casos. No país, todos os diagnósticos positivos foram identificados em homens, a maioria com menos de 40 anos. Desde o início de maio, ao menos 26 nações já relataram casos da doença. Segundo a plataforma de dados Our World in Data da Universidade Johns Hopkins, já são mais de 600, a maioria na Europa. Em comunicado, o braço da Organização Mundial da Saúde no continente alertou que a rápida transmissão da varíola do macaco ocorreu devido à flexibilização das medidas restritivas impostas para a Covid, como a liberação de viagens e eventos. Alertou também que o potencial para acontecer mais transmissão na Europa e em outros lugares é alto durante os próximos meses, com o início do verão. No Brasil, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul investiga um caso suspeito da doença. Trata-se de um adolescente de 16 anos. Ele procurou atendimento médico no município de Corumbá no dia 29 de maio, onde está internado e isolado. Outros 3 casos da doença estão em investigação pelo Ministério da Saúde, sendo um em Porto Alegre, um no Ceará e outro em Santa Catarina. Com a chegada de junho, uma grande parcela da população começa a sentir a chegada do inverno. Mas as maiores preocupações são com as crises de rinite, sinusite e bronquite, parecidas no nome, mas com sintomas e tratamentos bem diferentes. Um dos períodos de maior preocupação com a saúde está se aproximando. Nessa época, é muito comum ver as pessoas coçando o nariz, com coriza e se queixando da dificuldade em respirar. Com a proximidade do fim do outono e a chegada do inverno, as alergias tendem a se manifestar de forma frequente e desencadear problemas como rinite, sinusite, bronquite e outras infecções das vias aéreas. Essas alergias costumam atacar devido ao tempo seco, aumento de foligem no ar, quedas bruscas de temperaturas e mais poluentes. Mas como diferenciar cada tipo de crise alérgica que atinge a grande parcela da população brasileira? A rinite, por exemplo, é considerada uma doença inflamatória no nariz que leva a sintomas como obstrução nasal, coriza e coceira interna. Para tratar a inflamação, o ideal é o controle e limpeza do ambiente, além de usar antialérgicos e spray nasal com medicamentos, caso seja orientado pelo médico. Já a sinusite é uma inflamação nos seios da face. Ela pode ser gerada por bactérias, vírus e também por quadros de rinite. A sinusite provoca obstrução do nariz, secreção espessa, gotejamento, dor em pressão, diminuição do paladar e olfato. O tratamento recomendado por médicos pode ser o uso de antibiótico, mas também pode ser feito com soro fisiológico. E por fim, entre as mais populares está a bronquite, que é uma doença inflamatória dos brônquios do pulmão causado por um vírus ou bactéria. Na bronquite aguda, o paciente apresenta muita tosse, peito cheio e são as crianças as mais afetadas. Ela também é mais comum quando ocorrem quedas severas de temperaturas. Os tratamentos costumam incluir remédios para acalmar a tosse, como, por exemplo, xaropes e chás. Sabendo disso, agora é se proteger do frio e cuidar da saúde para evitar passar por essas doenças. Pacientes do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tiveram um dia de beleza. Uma ação capaz de devolver a autoestima, a alegria e a esperança às pessoas que enfrentam uma dura batalha contra a doença. Corte de cabelo, maquiagem, nas sobrancelhas, designer e aplicação de rena, esmaltação das unhas. Resumindo, cuidados e atenção que todas merecem. Dona Bem-vinda Maldonado, de 80 anos,
paciente do Hospital de Câncer saiu pronta para a baladinha logo mais à noite. Eu gostei foi da harmonia de todos trabalhando aqui. Viu? São muito harmoniosos, atenciosos. Aumenta a autoestima quando a senhora... Aumenta. Eu já operei 2 vezes. Estou tratando ainda. Mamãe. Mas estou bem, graças a Deus. Estou caminhando, estou lutando, estou vencendo. O dia dedicado aos pacientes em tratamento de câncer é uma iniciativa da Rede Morena Mulher e conta com a participação voluntária dos profissionais. Esta é a primeira ação que a manicure Rosana Correia participa. Ela faz questão de voltar nas próximas. Só de ver o sorriso delas, a alegria, a autoestima voltando, aí saiu uma bênção muito grande. Vai participar de outras? Aqui tiver, estou dentro. E não são apenas as mulheres que recebem um trato na beleza. Os pacientes e acompanhantes também aproveitam. Hoje é um dia para fazer o bem a essas mulheres. A gente acredita muito que levando a beleza até mulheres que estão numa situação difícil, encarando um desafio e tanto que é o câncer, isso ajuda de alguma forma no tratamento, na autoestima, na esperança, na energia dela. A ação Anjos da Beleza do Morena Mulher aconteceu pela primeira vez em 2015. No início, antes da pandemia, acontecia uma vez por mês. Agora, com o retorno, a proposta é realizar pelo menos 2 vezes por ano o Dia da Beleza. Toda mulher tem aquela vaidade, né? Então, com a doença, ela perde um pouco, né? E ela sai um pouco entristecida. Mas com esse evento aqui, nossa, elas saem assim, muito contentes, né? E com a autoestima bem elevada. Em alguns casos, quando as pacientes não conseguem vir até o espaço, as profissionais costumam ir até elas. Para as pacientes, né, que têm maior dificuldade, a gente vai até elas também lá nos leitos. 11 pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas após a passagem da tempestade Ágata pelo México. O fenômeno atingiu o estado de Oaxaca na segunda-feira como um furacão de categoria 2, mas foi rebaixado para uma tempestade tropical. Mesmo assim, foi o mais forte a atingir a costa do Pacífico do México no mês de maio, desde que os registros começaram em 1949. As fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra e inundações. De acordo com as autoridades locais, a maioria das vítimas foi arrastada por rios ou soterrada. Ágata chegou à costa do México com rajadas de vento de até 169 km por hora, mas perdeu força à medida que se movia para o interior do país. Nesta quarta-feira, todos os alertas de furacão foram descontinuados, mas os de tempestade tropical permaneceram em vigor em Puerto Escondido, a Salina Cruz, no sul do México. As autoridades mexicanas localizaram cerca de 5.240 turistas na área, que abriga resorts. O México sofre todos os anos o embate de ciclones tropicais, tanto em sua costa pacífica quanto na Atlântica, geralmente entre maio e novembro. A temporada de furacões em 2021 foi moderadamente ativa, com 40 fenômenos. 15 foram furacões. E na China, pelo menos 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas após 2 terremotos atingirem hoje a província chinesa de Sichuan. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região, segundo divulgou a imprensa estatal. O Centro de Redes Sísmicas da China indicou que o primeiro terremoto aconteceu na cidade de Lushan, seguido de outro de 4,5 graus no município vizinho de Baoxin. Na internet, moradores de várias cidades da província relataram ter sentido os abalos. Uma autoridade local do Partido Comunista Chinês disse que o sinal telefônico foi severamente interrompido após o terremoto. Quase 4.500 médicos, bombeiros, militares, socorristas e policiais foram mobilizados para operações de busca e resgate, atendimentos aos feridos, liberação de vias e transporte de moradores para um local seguro. Sichuan, uma região montanhosa e conhecida mundialmente por suas reservas de pandas, é atingida várias vezes por mês por terremotos de intensidades variadas. Cientistas australianos anunciaram a descoberta da maior planta do mundo, que chega a 200 quilômetros quadrados de extensão, segundo o jornal britânico The Guardian. Os cientistas foram surpreendidos quando começaram a procurar diferenças genéticas na erva marinha.
Ao colherem amostras distantes, descobriram que não se tratava de várias espécies, mas de uma única planta, que agora é a maior do mundo. A equipe de cientistas estima que a erva marinha da espécie Posidonia australis tenha pelo menos 4.500 anos. Foram coletadas amostras de brotos de ervas marinhas do outro lado da baía e a equipe examinou 18.000 marcadores genéticos para criar uma impressão digital em cada um. E a resposta surpreendeu. Havia apenas uma, que se expandiu mais de 180 quilômetros em Shark Bay, tornando-se a maior planta conhecida na Terra. Ela também se destaca por sua resiliência, pois experimentou uma ampla gama de temperatura e salinidade, além de condições extremas de luz alta, circunstâncias que juntas seriam muito estressantes para a maioria das plantas. Os cientistas montaram uma série de experimentos para entender como essa planta sobrevive e prospera sob condições tão variáveis. E começa amanhã, dia 2, a celebração de 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II no Reino Unido. Os britânicos se preparam para 4 dias de grandes celebrações pelos 70 anos de reinado de Elizabeth II, que deseja promover a monarquia em um momento de transição marcado pelas crises. Depois da separação entre União Europeia e Reino Unido, que deixou o país com uma forte divisão política e social, uma pandemia que deixou quase 180 mil mortos e uma inflação recorde de 9%, a celebração busca representar um momento de unidade. Grandes desfiles, corridas de cavalos e uma grande apresentação musical estão previstas como elementos da cultura britânica. As festividades vão terminar no domingo, com um chá e milhares de piqueniques e refeições ao ar livre. Apesar dos 96 anos e dos muitos escândalos da família real, como a mudança do neto Henry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, a rainha ainda possui uma grande popularidade. Uma pesquisa do jornal The Sun, divulgada nesta semana, mostra que ela ainda tem mais de 91% de opiniões favoráveis, contra 67% para o príncipe Charles, por exemplo. A saúde da monarca causa preocupação desde que, em outubro do ano passado, ela precisou permanecer em repouso e foi hospitalizada para passar por exames médicos. E desde então, Elizabeth II enfrentou crescentes problemas de mobilidade e contraiu Covid-19. Desta vez, a rainha decidiu. Apenas membros da família real que atendem compromissos públicos oficiais no nome dela devem aparecer para saudar a multidão. E isso exclui da lista membros da família que passaram por polêmicas recentes. O Catavento Museu de Ciências de São Paulo agora conta com um aplicativo de realidade aumentada. A plataforma usa a inteligência artificial para reconhecer as imagens focadas pela câmera do celular. Até algum tempo atrás, quem vinha ao Museu de Ciências de São Paulo já se impressionava muito com o que via e experimentava. Mas agora a experiência de quem passa pelo Catavento ficou ainda mais tecnológica com o uso da inteligência artificial. Basta focar a câmera do seu celular para um dos experimentos selecionados e então clicar neste botão aqui para ter acesso a conteúdos exclusivos em algumas das atrações aqui do Museu Catavento. Este aplicativo está disponível para os sistemas iOS e Android. E aí é só seguir as instruções. O Catavento é um museu de ciências e tecnologia, né? Então a gente... claro que o Museu de Tecnologia hoje em dia tem que ter um aplicativo, então a gente pensou na primeira fase desse aplicativo seria ter um aplicativo de realidade aumentada sobre... nessa primeira fase a gente abordou a história do edifício, então a história do ecletismo. Muita gente vem aqui no Catavento e olha esse edifício e fala assim, por que aqui tem um cachorro? Por que esses elementos que parecem um castelo? Aqui morou um rei, aqui morou uma rainha.
Essas perguntas todas são respondidas por meio de conteúdos em áudio, vídeo, animações e até quizzes de 3 experimentos do museu, como os cachorros que o gerente de conteúdo citou. Aqui, por exemplo, você pode ver raça nível e posição de vigilância. Museu de Ciências também é história. A história é uma ciência, né? São as ciências sociais, não as ciências humanas. Então a gente tem inclusive um andar inteiro dedicado à história, aí às ciências aplicadas, né? Nanotecnologia, a história da arte até, a história do próprio palácio. E com o aplicativo tem visita guiada, sem precisar de guia. Aqui nesse ponto, por exemplo, do aplicativo, você pode ver o significado desses brasões com nomes das cidades do interior de São Paulo. E quando o assunto é tecnologia, esta outra parte do museu chama a atenção. Aqui é possível fazer uma imersão na pré-história para conhecer os dinossauros brasileiros em realidade virtual. Então você está com óculos e você vê na sua frente os dinossauros que habitaram o Brasil, em diversas regiões do Brasil. É super bacana, todo mundo fica muito impressionado e conhece realmente os dinossauros que habitaram o nosso país, né? É muito interessante. Mas essa é só uma pequena parte do museu que tem muito a ensinar, como afirma esta professora, que trouxe os alunos para complementar o que aprenderam em sala de aula. Nós estudamos todo esse conteúdo, sistema solar, a natureza, estudamos no primeiro trimestre e como fechamento de todo o aprendizado que eles tiveram, nós escolhemos o Museu Catavento. Aqui os visitantes passeiam entre os mistérios do corpo humano, se encantam com o borboletário e com o mundo das abelhas e se reconectam com as descobertas da física e química. A gente tem 13 mil metros quadrados de área expositiva falando sobre universo, falando sobre vida, sobre engenho, sobre sociedade, com equipamentos interativos para toda a população. Mas entre as atrações que mais chamam a atenção, essas se destacam. O submarino, onde é possível simular uma viagem ao fundo do mar, e a nave espacial, que transforma o visitante em um astronauta. Aprendendo bastante aqui hoje, Thierry? Sim. Muito bom por aqui. Vai voltar para casa com mais bagagem, né, mamãe? Com certeza. Vamos. Até porque a gente faz comparação, né, com algumas coisas que a gente já viu. Aí é legal. Você recomenda? Muito, muito. Desde criança pequena até adulto. É muito novo, né? Tudo. Passeio para a família toda? Família toda. Para quem quer aprender e se divertir, fica a dica. O Museu Catavento está localizado na Avenida Mercúrio, no centro de São Paulo. As visitações acontecem de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, acesse museucatavento.org.br. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia neste primeiro dia de junho. Nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.